Agora vamos falar do gerúndio. Bom, primeira coisa que você tem que saber, que você já até sabe, é que o gerúndio é aquela forma nominal do verbo terminada em NDO. NDO. Essa é a desinência do gerúndio. Tudo bem? É o NDO. Isso você já sabe. Você já estudou comigo o particípio? Você já viu que existe o particípio regular, o particípio irregular? Já estudou o infinitivo? Já sabe que existe o infinitivo impessoal, o infinitivo pessoal? Já sabe que existe o infinitivo pessoal não flexionado, o infinitivo pessoal flexionado? Você já sabe isso tudo. Agora a gente vai resolver o gerúndio. Gerúndio é aquele que termina em NDO. Tá, e o que pode cair em concurso em relação a gerúndio? Né? O que pode cair de gerúndio? Eu sistematizei nesse vídeo o melhor e o pior do gerúndio. Então, presta atenção que vai ser um estrago que a gente vai fazer. No único vídeo a gente vai aprender o melhor e o pior do gerúndio. Fique ligado para anotar tudo. Bora lá. Começando a gravar. Gerúndio. Em tese, gerúndio indica uma ação em andamento, né? Por isso é chamado de gerúndio, porque é uma ação contínua. Quando se diz andamento, em andamento, é isso que se quer dizer, tá? É uma ação contínua. Então, veja, ela está anotando os detalhes. Quando eu digo que ela está anotando, ó, isso é gerúndio, terminação NDO, repare, e está indicando uma ação contínua. Por que uma ação contínua? Porque a ação de... A primeira coisa que você tem que entender é isso, ó. A ação de anotar, ela não é uma ação instantânea. Você não faz isso num instante. Por menos que você demore, ela tem continuidade. Gerúndio nasceu para indicar continuidade. Ação que dure. Então, a ação de anotar é uma ação contínua. Beleza, anotar, eu fico anotando. Por isso, ela está no gerúndio. Tá, então, esse é o gerúndio bom. É o que a gente chama de uso adequado do gerúndio. Existe o gerúndio inadequado, que é o chamado gerundismo. Gerundismo, então, é o uso inadequado do gerúndio. E quando é que o gerúndio é inadequado? Principalmente quando ele traz uma ideia de um futuro em andamento, uma ação contínua que nunca será finalizada. Então, olha para mim. Esse gerundismo é o gerundismo que mais aparece aí nas críticas sociais. Ou seja, é aquela ação que não deveria ser contínua, mas que vira contínua. Vou repetir. Ação que é instantânea e que o cara usa como contínua. Gerundismo, vou repetir, de uma maneira bem simples que é melhor. Ó, vou repetir. Gerundismo que irrita. Por que irrita? Porque é ação instantânea, que não deveria vir no gerúndio. Ou seja, não deveria ser tratada como contínua. E o cara ainda joga para o futuro. Ó, que tristeza. Então, olhe para cá. Ó, ela vai estar anotando os detalhes. Presta atenção. Cara, se ele diz ela vai estar anotando... Vamos lá, Adriana. No futuro, ela vai ser contínua. Vai. Mas agora, não. Então, em vez de dar essa volta toda e dizer ela vai estar anotando, isso é uma projeção futura. Ele não está aqui falando de uma continuidade. Então, eu teria que dizer, ela anotará. Ou ela vai anotar. Você não precisa dizer ela anotará, que é muito formal. Basta dizer ela vai anotar. Isso que eu coloquei aqui é o que a gramática fala. Mas, eu sei que é difícil, então eu sistematizei para você, presta atenção. O que você acabou de ver comigo no slide anterior, vem agora sistematizado, de uma maneira mais prática para você. O que é bom gerúndio e o que é mau gerúndio. O que você pode falar e o que você não pode falar. O que está errado e por que está errado e por que irrita. Então, vem. Ó, bom gerúndio, então. Bom gerúndio é gerúndio que é contínuo, porque ele nasceu para ser contínuo. Veja o exemplo. Fiquei escrevendo a minha redação. Isso é um gerúndio contínuo. Contínuo porque dura.
A ação de escrever a redação, ela é durativa, ou seja, não é rápida, não é instantânea. Durativo é o contrário de instantâneo, tá bom? Entenda desse jeito que fica mais fácil. Então, tá errado dizer fiquei escrevendo minha redação? Não. Tá errado não, tá lindo, porque escrever dura. E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque criou-se um preconceito contra o gerúndio. Isso não pode. Ah, que absurdo. Preconceito contra o gerúndio. Depois de tanto falarem do gerundismo, tem gente que morre de medo de usar gerúndio. Por quê? Porque acha que tá falando errado. Não, não tá. Gerúndio pode ser bom. E quando é que ele é bom? Quando ele é contínuo. Fiquei escrevendo minha redação, tá legal, porque é uma ação contínua do passado. Beleza. Bom gerúndio é aquele que é contínuo e é também aquele que é simultâneo. Um outro bom uso do gerúndio é o gerúndio simultâneo. Repare o último exemplo. Ele fala gesticulando. Esse gerúndio, ele não só é contínuo, porque todo gerúndio é contínuo, mas ele também é simultâneo. Olha que coisa boa, que coisa linda esse gerúndio. Por quê? Porque ele traz uma ação simultânea a outra. Ó, ele fala gesticulando. Quer dizer que, ao mesmo tempo em que ele fala, gesticula. Ele faz as duas coisas. Enquanto ele fala, ele gesticula. Então tá beleza. Você pode falar assim, ó, vamos almoçar conversando? Tá beleza esse gerúndio? Comece a pensar. Comece a pensar. Vamos lá. Dri, podemos almoçar conversando? Tá certo isso? Meu gerúndio tá bom ou tá ruim? Ora, enquanto eu almoço, eu converso. Tá beleza, é simultâneo. É contínuo? Tem que ser contínuo. Sim, porque, ó, a ação de conversar, ela dura, é durativa. Beleza, te dei outro exemplo aqui de gerúndio, contínuo e simultâneo. Tudo bem? Repita comigo. Gerúndio bom é o gerúndio contínuo e ou simultâneo. Agora vamos ver o mau gerúndio, que é o chamado gerundismo. Eu vou sistematizar também em dois usos inadequados do gerúndio. Gerúndio ruim é o gerúndio instantâneo. Ação instantânea não pode ser colocada no gerúndio. Se é instantâneo, então não vai durar. Então não tem que usar gerúndio. Gerúndio ruim é gerúndio instantâneo. Então, se você estiver conversando com alguém e a pessoa usar um verbo no gerúndio e aquela ação for instantânea, então não tinha que ter usado gerúndio. É assim. Então, repita comigo. Gerúndio bom é durativo, contínuo. Gerúndio ruim é gerúndio instantâneo. Ó, eu vou estar transferindo sua ligação. Quando você diz eu vou estar transferindo a sua ligação, isso é gerúndio ruim. Por quê? Porque a ação de transferir é a ação instantânea. Esse é um mau uso do gerúndio, porque é um gerúndio instantâneo. E gerúndio não pode ser instantâneo. Gerúndio tem que ser contínuo. Então, em vez de dizer eu vou estar transferindo, você pode dizer eu transferirei. Adriana, não quero falar assim não, porque é muito pomposo. Tá, você diz simplesmente eu vou transferir. Só não coloque no gerúndio. Por quê? Porque gerúndio bom é gerúndio contínuo. E esse aí é ruim porque é simultâneo. Entendeu? E, ó, gerúndio ruim, além de ser instantâneo, presta atenção que isso cai em prova. Gerúndio ruim é também o gerúndio que indica a ação posterior. Esse aqui, muita gente boa usa e erra. Gerúndio ruim é gerúndio posterior. Repita comigo. Gerúndio ruim é gerúndio posterior. Gerúndio ruim, tá entendendo nada, né? Mas tá repetindo. Ó, por que que é ruim? Porque o bom é um simultâneo. Quando a ação for posterior a outra, ela não pode vir no gerúndio. Isso é top, isso é pros fortes. Muita gente fala assim, acha que tá arrasando, mas só falando errado. Veja um exemplo. Ele escreveu o relatório enviando-o ao diretor. Esse gerúndio está ruim. Por que está ruim? Muita gente boa, chique, fala assim. Ele escreveu o relatório enviando-o ao diretor. Como assim escreveu enviando? Como assim escreveu enviando?
Para quem lê, para quem escuta, é um horror. Por quê? Porque gerúndio bom é simultâneo. Então, você não pode escrever enviando. Primeiro você escreve, depois você envia. Tá ruim isso daí. Se é uma ação posterior, se não é simultâneo, então não use no gerúndio. Entendeu? Então, isso é gerúndio. Mau uso do gerúndio. Gerúndio inadequado é o gerúndio posterior. Esse, repito, é erro de gente boa, de gente que fala bem, mas que não percebe que está errado. O certo seria, ele escreveu o relatório e enviou. Tira do gerúndio. Não use o gerúndio, entendeu? E enviou ao diretor. Escreveu enviando não rola. Ninguém escreve enviando. Entendeu? Ah, eu escrevo enviando. Adriana, eu sou muito ágil. Eu escrevo e envio ao mesmo tempo. Não, primeiro você escreve, depois você envia. Né? Às vezes você fala assim, ó, ele já chegou, as pessoas falam, quer ver, eu vou trazer frases do dia a dia, ó. Ele já chegou reclamando. A pessoa não chega reclamando. Primeiro ela chega, depois reclama. Adriana, que tem gente que é chato, já chega reclamando ao mesmo tempo. Tá, tem que tomar cuidado com isso. Primeiro a pessoa chega, depois ela reclama. Porque a ação de chegar é uma ação instantânea. Não dá para fazer uma coisa simultânea à outra. Então, ela já chegou e reclamou. E começou a reclamar. Chegou reclamando, não rola. Porque primeiro você chega, depois você reclama. Você tem que chegar ao local para você reclamar. Não dá para chegar reclamando. Entendeu? Você pode até falar desse jeito. Mas na hora de escrever tá errado. Por isso que leva a canetada em redação. Adriana, eu posso chegar gesticulando? Pode, porque aí você chega gesticulando. Adriana, eu posso chegar sorrindo? Sim, que você pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Chegar ao mesmo tempo em que sorrir. Agora, chegar reclamando não dá, porque você chega e aí você olha e reclama. A ação de reclamar é uma ação que vem posteriormente à ação de chegar, porque ela vai chegar. Quando você chega nessa, você fala assim, pô, meu marido hoje tá um saco, já chegou reclamando. Não, primeiro ele chegou. Aí ele viu alguma coisa ou se aborreceu e reclamou. Então, se é uma ação posterior, não pode vir no gerúndio. Tudo bem? Isso é top demais. Isso melhora a sua fala, melhora a sua escrita. E por que que irrita? Por que que o gerundismo irrita? Ora, irrita porque gerúndio bom, repita comigo, é gerúndio contínuo e gerúndio simultâneo. Então, irrita, gerundismo, quando a pessoa pega uma ação instantânea e coloca no gerúndio. Isso é irritante. Vou repetir. O que irrita, organize a sua mente. Eu acabei de te mostrar 2 usos inadequados do gerúndio. Qual deles irrita? O primeiro. O segundo, a pessoa nem repara que está falando inadequadamente. Mas o que irrita é o gerúndio instantâneo. O que irrita é o gerúndio instantâneo. E por que que ele irrita? Por que irrita tanto uma pessoa pegar uma ação instantânea e colocar no gerúndio? Por que irrita tanto a atendente falar assim, ouvir a atendente falar, eu vou estar transferindo? Por que que irrita? Porque você queria que aquela ação fosse instantânea. E a pessoa age como se fosse contínua. Gerúndio instantâneo irrita porque a gente, o interlocutor, o ouvinte, entende. Não bastasse isso tudo que eu falei. O que mais cai de gerúndio em prova? Olhe para mim, que agora eu vou fechar a teoria, mas vou chegar. O que eu vou falar agora para fechar a teoria tem uma aplicabilidade absurda nas provas. Eu vou comprovar na sequência, a gente já vai começar a fazer questão. Presta atenção. Valores semânticos do gerúndio. Isso cai muito em concurso. Adriana, que papo é esse? Presta atenção. A gente está num ponto do curso em que eu ainda não estudei com você. Causa, consequência, concessão, finalidade. Não. Você vai estudar isso comigo já em conjunções. O que eu vou falar agora é algo novo para você, se você está estudando português pela primeira vez, não lembra de nada, isso aqui é algo novo. Mas fique tranquilo, porque eu vou depois voltar a falar disso. Só que não dá para falar de gerúndio sem falar disso um pouco. Vem comigo, ó. Agora que você aprendeu o que é gerúndio bom e o que é gerúndio ruim, a gente vai falar de uma outra coisa. Presta atenção, que o que você vai ver aqui é outra coisa do gerúndio. É outro conceito do gerúndio que suscita muitas questões de concursos. São os valores semânticos do gerúndio. Dri, que papo é esse? Que papo é esse? O que é valor semântico do gerúndio? O que é valor semântico?
Você vai estudar comigo os valores. Você já estudou advérbio comigo, lembra? Você já viu que os advérbios têm valores semânticos. Você vai continuar estudando isso comigo na sequência. A gente vai estudar conjunção, a gente vai ver muito isso. Quando se fala em valor semântico, entenda. Tempo, causa, consequência. Valor semântico é isso, são os valores adverbiais. Gerúndio pode ter valor adverbial. São as chamadas orações reduzidas, que é o que você vai estudar comigo lá na frente. Presta atenção. Valores semânticos dos gerúndios são as orações reduzidas. É o gerúndio com valor adverbial. Adriana, como assim valor adverbial? Ele pode ter valor de tempo, de causa, de consequência. A gente depois vai fazer questões em que as bancas perguntam isso. Não são só esses valores não, tá? Podem ter outros. Esses são os mais comuns. Tempo, causa, consequência. Isso significa que o gerúndio, ele pode ter um valor temporal. Isso acontece demais em prova. O cara pega um gerúndio do texto e pergunta assim: a forma verbal grifada indica letra A, causa, letra B, tempo, letra C. Adriana, como é que eu vou saber o valor semântico do gerúndio? Fácil. Veja. A dica é: toda vez que te pedirem o valor semântico do gerúndio, olhe para ele e para o verbo da outra oração, que é a chamada oração principal. Vou repetir, é só você buscar a relação de sentido entre o gerúndio e o verbo da oração principal, o verbo da outra oração, o verbo com o qual ele se conecta. Dri, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que essa é uma forma rápida de você descobrir o valor do gerúndio. Porque aqui, nessas frases, você ainda é feliz, elas são curtas. Mas em concurso as frases são longas. Quando você estiver diante de uma questão em que te perguntarem o valor semântico do gerúndio, você olha para ele e para o verbo da outra oração para dizer o que ele traz: tempo, causa, consequência. Às vezes, ele pode até trazer mais de um valor na frase. Vamos embora treinar? Vai, ó. A última coisa que você tem que saber de gerúndio é essa. Ó, chegando, avise-me. Quando eu olho pro avise-me, ó, chegando, avise, pronto, ó, vai avisar quando chegar. Repare que quando eu olho para o gerúndio e para o outro verbo, dá para ver que esse gerúndio indica tempo. É como se eu dissesse: avise-me quando chegar. Tá, vamos ver o outro, ó. Terminando o trabalho. Adriana, esse gerúndio tem valor adverbial? Peraí que eu vou ver. Olhe para ele e para o outro verbo, ó. Terminando o trabalho, foi descansar. Qual é a ideia que há entre eles, ó? Ele foi descansar, eu posso dizer quando terminou, assim que terminou, ó. Ele pode equivaler a quando terminou. Eu posso dizer, ó, porque terminou, pode haver uma ideia de causa. Então, repito, às vezes o gerúndio pode ter mais de um valor no contexto. Nesse caso, eu posso dizer quando, tempo, ou causa. Ele foi descansar porque terminou. Que coisa legal. Adriane, como é que eu falo isso aí? Você vai falar, é o gerúndio com valor de tempo, é o gerúndio com valor de causa, é isso, é valor semântico. Adriane, isso é o quê? Isso é oração reduzida, adverbial causal, que você vai ver depois. Só que em prova de concurso público, ninguém pede esse nome grande, oração subordinada adverbial. Palhaçada, isso não cai mais. O que cai é valor semântico do gerúndio, que é o que eu estou te ensinando aqui. Então você olha para o gerúndio e fala, e esse gerúndio tem valor de tempo, é só olhar para ele e para o outro verbo, dá para ver. Ó. Ele chegou tão feliz, contagiando a todos. Ó, eu quero saber qual é o valor semântico desse gerúndio. Eu olho para o verbo com o qual ele se conecta. Ele chegou contagiando. Ó, o fato de ele chegar feliz fez com que contagiasse a todos. Esse aqui equivale a de forma que, de modo que contagiou. Esse aqui, você vai estudar a fundo isso depois comigo. Esse traz ideia de consequência. Há uma relação de causa e consequência. Ele chegou tão feliz que contagiou a todos. Olha o gerúndio com valor de consequência. Entendeu? Bora treinar para fechar o vídeo? Questões de concursos, vem.
Trago aqui para você um texto e a banca diz. Ela traz um permitindo, vamos embora destruir as questões agora. Ela traz um permitindo e diz assim, ó. O gerúndio do segmento acima introduz uma oração que expressa consequência, finalidade, causa, condição, temporalidade. Olhe para mim, a gente acabou de ver isso. A banca pegou um gerúndio, e quer saber o valor semântico do gerúndio. Essa é uma questão de valor semântico do gerúndio. Dri, como é que eu faço isso, minha filha? Quando é esse tipo de questão, eu faço o quê? É só você ir ao texto, eu coloquei o texto aqui para você, que sem o texto não dá. Se você não tiver o texto, não dá. Então, eu coloquei aqui o texto para você achar o verbo. Você vai ter que procurar o verbo com o qual ele se conecte, fique mais fácil, olha só. Isso evita... Leia a frase desde o início. Vou repetir. Se você quer saber o valor semântico do gerúndio, você tem que ir ao contexto. E use esse mecanismo que eu te ensinei. Procure o verbo com o qual ele esteja se relacionando para ver se aquele gerúndio traz ideia de tempo, ideia de causa, ideia de consequência. É só procurar o verbo com o qual ele esteja se relacionando, ó. Leia, então, desde o início do período, ó. Isso evitará a perda de tempo em transportes, permitindo folga suficiente para recreação e prática de esportes. Agora que você achou o verbo com o qual ele se conecta, diga para mim. Esse gerúndio tem valor semântico de quê? Ó, isso evitará a perda de tempo, permitindo folga para recreação. O fato de evitar a perda de tempo faz com que ele tenha folga. Quando eu fui ao verbo, evitará ficou mais fácil. Dá para ver que há uma relação de causa e consequência. O fato de evitar a perda de tempo vai fazer com que tenha folga suficiente. Fui ao texto e vi que ele traz ideia de consequência. Resposta letra A. Próxima. Aqui eu coloquei os textos para você porque sem eles você não conseguiria. Mais uma vez a questão pede, ó. Mantendo-se um sentido adequado ao contexto, o gerúndio presente em... Então, a banca pegou aqui um gerúndio, revelando gerúndio, e quer que você troque. Agora, ela vai além. Ela fica trocando por conjunções, locuções prepositivas. Olhe para mim. Neste ponto do curso, eu ainda não ensinei conjunções para você. Eu estou indo um pouco além. Mas fique tranquilo, se você errar, porque você vai aprender conjunções comigo. Por enquanto, dá para ir pelo sentido. Não precisa nem saber conjunção. Olha aqui, ó. Eu quero saber qual é a ideia que esse revelando traz. Então, eu aprendi que para eu saber o que ele indica, ó. Letra A, consequência. Letra B, adversidade. Letra C, concessão. Letra D, causa. Letra E, finalidade. Para eu saber o que ele indica, eu tenho que ir ao texto. Vou lá e vou ler o período. Vou ler o período, vou procurar o verbo com o qual ele esteja se conectando. Então, vamos ler desde o início, ó. Leia desde aqui, ó. Ele tem grande percepção para o comportamento social e suas mudanças e semelhanças no passar do tempo, revelando mais sobre a atual classe média brasileira, blá, 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 blá. Então, vamos lá. Ele tem grande percepção. O fato de ele ter grande percepção para o comportamento social faz com que ele revele mais sobre a atual classe média do que os ficcionistas vivos do país. Toda vez que você perceber que há uma relação de o fato de fez com que, isso você vai aprender comigo na sequência, o fato de fez com que é causa e consequência. Fui ao texto, vi que tem o fato de fez com que, esse gerúndio indica a consequência. Resposta letra A. Eu troquei por uma conjunção que indica a consequência. Você entendeu como é que você vai fazer esse tipo de questão? Não é para ficar indo pela intuição, pelo ouvido, tipo, qual desses conectores eu usaria a despeito de? Na letra C, gostei. Letra D, uma vez que, gostei também. Não é para ficar trocando pelo ouvido, é para ver o valor semântico. Se traz ideia de consequência, eu vou marcar a letra A, que traz uma conjunção consecutiva. A letra B é adversativa, porém. A letra C é concessiva, a despeito de.
A letra D, uma vez que é causa, e a letra E é finalidade. A resposta é a letra A, porque eu fui ao texto e vi que há uma relação de o fato de fez com que esse gerúndio tem valor semântico de consequência. Você está aprendendo os valores semânticos do gerúndio comigo. Bora mais. A gente está resolvendo várias questões de gerúndio. Questão 22. Gerúndio cai muito em prova. Questão 22. A frase em que o emprego do gerúndio mostra adequação. Eita, agora a banca tá brincando com bom gerúndio versus mau gerúndio. E aí? Gerúndio bom é gerúndio contínuo ou simultâneo? Gerúndio ruim é gerúndio instantâneo. Ação instantânea não nasceu para vir no gerúndio. E gerúndio ruim também é gerúndio posterior. Tá entendendo tudo que eu falei, né? Então, vamos embora. Ó, letra A. Entrou na sala sentando. Tudo bem? Tá adequado? Eu quero bom gerúndio. Eu quero bom gerúndio. Preste atenção, hein? Preste atenção no enunciado. Eu quero bom gerúndio. Você entendeu que a manha sempre é pegar o gerúndio e o outro verbo? A gente tem sempre que olhar para o outro verbo. Eu estou treinando o tempo inteiro as questões com você só pegando o gerúndio e o outro verbo. Quando eu peguei o outro verbo, ó, entrou sentando. Entrou na sala sentando. Tudo bem? A pessoa pode entrar sentando? Não. A ação posterior não deve vir no gerúndio, porque parece que ela fez tudo ao mesmo tempo. E a pessoa não consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não pode ser simultâneo. Tinha que ser simultâneo. Isso não é simultâneo. A pessoa entra e depois senta. Então, é inadequado. Tá bom, Dri, como é que eu deveria falar? Ah, você fala do jeito que você quiser. Não, você vai falar assim, ó, entrou na sala e se sentou. Seria uma maneira, tá? O negócio é tirar do gerúndio. B, nasceu em Curitiba sendo filho de imigrante. Nasceu sendo. Peraí, nasceu sendo. A pessoa nasce sendo. Que estranho, né? Não, ela não nasce. Ó, ela nasceu e é filho de imigrante. Então, veja, não são ações simultâneas. Entendeu? Tá uma do lado da outra. Deveria ser simultâneo, não é. Isso é mau gerúndio. Nasceu em Curitiba e é filho de imigrante. Não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo. Nasceu sendo. Ele nasce e é. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro ele é, porque ele é concebido, depois ele nasce. O que eu sei é que não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então tá ruim. Tá. Repreendeu a torcida condenando. Sempre pegando o gerúndio e conectando ao outro verbo da outra oração com o qual ele se relaciona. É assim que você vai descobrir se tá bom ou não. Ó, repreendeu a torcida condenando as ofensas. É possível repreender condenando? Veja, primeiro a pessoa repreende e depois condena ou ela faz tudo isso ao mesmo tempo? Repreendeu a torcida, tá repreendendo a torcida, ou seja, está dando bronca na torcida. Condenando as ofensas da torcida, não é? Veja, quando a pessoa repreende, ela está condenando. Ao mesmo tempo em que ela repreende, ela condena. Resposta letra C. Gerúndio bom é gerúndio simultâneo. Neste caso, ao mesmo tempo em que a pessoa repreende, ela condena. Ou seja, são ações simultâneas. Não existe isso de primeiro eu vou repreender e depois eu vou condenar. Não, você está fazendo isso porque, na verdade, você está repreendendo, é como falar gesticulando. Você repreende condenando. Porque a repreensão é uma condenação. Show, entendi. Desceu as escadas chegando. Não dá, não rola. Primeiro, ó, são ações que não ocorrem, não acontecem ao mesmo tempo. Desceu e chegou. Então tá ruim. Saiu da festa pegando um táxi. Não dá pra sair pegando. Ó, não dá pra sair pegando um táxi. Dá pra sair pegando? Dá, cuidado. Duplo sentido que eu falei aqui. Mas vamos lá. Não dá pra sair da festa pegando um táxi. Primeiro sai e depois pega, né? Sai da festa primeiro, depois pega um táxi. Gerúndio posterior é gerúndio ruim. Essa ação de pegar um táxi é posterior. Se é posterior, não pode vir no gerúndio, não. Vou ter que dizer, saiu da festa e pegou. Entendeu?
Isso é vida, isso é língua portuguesa. Isso vai começar, você vai começar a refletir agora sobre todos os gerúndios que você usa na vida. Mais uma questão de gerúndio. Aqui a banca faz o seguinte. Essa aqui foi top. Concurso de alto nível no Rio. Prova com altíssimo grau de dificuldade. Muita gente foi mal em português nesse concurso. E nessa prova caiu o gerúndio. Olha como a banca colocou. Olha que questão legal, que questão difícil. Questão difícil essa daí. Vamos ver como é que você sai. A banca diz, ó, os modelos pedagógicos... Ela traz um trecho que diz... Os modelos pedagógicos, tem que ler tudo para você entender o gerúndio, tá? Ó, os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas. Então, a banca pegou esse obrigando e disse assim, ó, o gerúndio obrigando poderia ser adequadamente substituído pela seguinte forma desenvolvida. Quando a banca fala assim, é porque ela quer o valor semântico do gerúndio. Ou seja, ela quer que você troque o gerúndio por uma dessas frases, uma dessas orações. Olhe para mim. Repito, aqui você tinha que saber coisas que você ainda não sabe nesse ponto do curso, que eu vou aqui comentar. Beleza, tem coisa aqui que você não sabe. Mas dá para se resolver pelo sentido do gerúndio lá. Presta atenção. Ó, os modelos pedagógicos de nossas escolas são, peguei o outro verbo, ó, são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular. Então, eles são direcionados ao ensino teórico, obrigando os alunos a decorar. Primeira coisa que você faz numa questão de alto nível como essa é ver o verbo com o qual ele se conecta. Nesse caso, é o verbo ser, porque é só você ler, ó. Os modelos pedagógicos são direcionados ao ensino teórico, obrigando os alunos a decorar fórmulas. Eles são direcionados à teoria, obrigando os alunos a decorar. Quando você acha os dois verbos, é mais fácil para você resumir a ideia que há ali. Ó, os modelos são direcionados ao ensino teórico, obrigando os alunos a decorar fórmulas. Qual dessas opções aí, dessas 5 opções, caberia? Você tem que escolher uma das 5 para manter esse sentido. Eles são direcionados e obrigam os alunos a decorar fórmulas. Ó, faça isso que eu fiz, ó. Resuma o que você está lendo. Os modelos pedagógicos são direcionados à teoria, obrigando os alunos a decorar. Tá, eles são direcionados e obrigam? Gostei. Vou guardar a letra A. Eles são direcionados e para obrigar... Ó, esse para obrigar tá doidão, porque ó, ou é e obrigar ou é para obrigar. E para não rola. Esse para é lhufas, tá maluco, nada a ver. É nada a ver. Letra C, mesmo que obriguem. Ó, a letra B é lhufas, nada a ver. Lhufas significa viajou. Letra C, ó, mesmo que obriguem. Ó, o outro lá vai dizer, gostei. Gostei, ó, os modelos pedagógicos são direcionados ao ensino teórico, mesmo que obriguem. Soou bem. Você não. Você vai dizer, peraí, mesmo que é concessão. Você vai ver que isso é concessão. Concessão é oposição. E existe uma ideia de oposição? Se você marcar a letra C, é porque você está dizendo que há uma oposição. O outro lá vai dizer, soou bem. Mas é oposição? É concessão? Eles são direcionados à teoria, obrigando os alunos a decorar fórmulas, obrigando a decorar é oposição? Não. Muito pelo contrário, não está opondo, ele está naquela linha, mesma linha de raciocínio. Tá, eles são direcionados quando obrigam? Ou eles são direcionados à medida que obrigam? A medida aqui é proporcional. E não tem nada a ver, porque não há ideia de proporção. Ó, na mesma proporção, eles são direcionados e a mesma proporção eles obrigam. Não faz sentido. Então, já te adianto que na prova, concurso disputadíssimo, nota de corte ferrada, a galera ficou em dúvida entre A e D. Qual delas? Ó, vou repetir. A galera ficou em dúvida entre A e D e quem errou bem marcou letra D. Resposta letra A. Quem errou bem marcou D. Muita gente marcou D porque gostou da D. Só que não havia uma ideia de tempo.
Eles não são direcionados quando obrigam, só quando obrigam. Eles são direcionados e obrigam. Eles são as duas coisas. São direcionados e obrigam. Eles não são quando obrigam. Quem marcou a letra D foi pelo coração. Coração, olha isso. Foi pelo coração, tipo, gostei. Só que eles não são quando obrigam. Eles não são direcionados quando obrigam. Eles são direcionados e obrigam os alunos a decorar fórmulas. De todas, a melhor é a letra A. E se houvesse uma opção com ideia de consequência, seria ainda melhor. Se houvesse, assim, uma consequência de modo que obrigam, de forma que obrigam, aí seria uma ótima resposta. Porque, além de haver uma ideia de adição nesse gerúndio, há também uma ideia de consequência. É que não havia essa opção. Top, não é? E eu acabei de te ensinar que, às vezes, o gerúndio traz mais de uma ideia. Esse aí poderia trazer adição e consequência. A gente está fechando o vídeo, resolvendo questão de gerúndio. Essa aqui é Sebrasp, é com ela que eu vou fechar. Lembra que eu disse que neste vídeo eu falaria do verbo vir? Pois bem. Vir. Vir. Como é que é o gerúndio do vir? Você acabou de aprender que gerúndio é o que tem terminação NDO. Vindo. Tá. Como é que é o particípio do vir? Ah, Adriana, particípio não é aquele que tem terminação DO, vido. Não, isso não existe. Ah, tá bom, não existe mesmo, tá errado. Ah, entendi, Dri. Entendi o que você vai me dizer agora. Particípio, em tese, teria que ser vido. Vir, tira o R e coloca o DO, vido. Só que não existe o particípio regular do vir. O verbo vir, notícia ruim. O verbo vir. O particípio dele, regular, não existe. E agora eu já posso ter esse papo com você, que você já aprendeu tudo, ó. O particípio regular do vir não existe. Não existe vido. Tá bom. Ele é abundante de particípio? Não, ele só tem um particípio, que é o irregular. Vindo. NDO. Caramba! Adriana, é isso mesmo que você está me dizendo? É. O particípio do vir é igual ao gerúndio. É um particípio irregular, NDO, que é idêntico ao gerúndio. É. Verbo vir e derivados. Essa é a dica final. Juro que não vou falar mais nada, porque já falei tudo que você tinha que saber para fazer qualquer questão de concurso. O verbo vir, ele tem gerúndio e particípio idênticos. O particípio dele não é DO, é NDO, irregular. Adriana, se são idênticos, ferrou. Como é que eu vou saber se é gerúndio ou se é particípio? Como é que eu vou saber? É só trocar por um verbo que não traga essa coincidência. Vamos lá, CESP. A banca faz assim, ó. O termo vindo, ela pegou o vindo lá da linha 5 e disse o seguinte, ó. O verbo vindo, questão top essa, corresponde ao gerúndio do verbo vir. É, Adriana, porque eu acabei de ver que o gerúndio do vir é vindo. A banca está dizendo que aquele vindo é gerúndio. Vamos ver, ó. Corresponde ao gerúndio do verbo vir. E no texto indica um prolongamento da ação, de que trata a última oração do texto. Prolongamento é o mesmo que continuidade. Aí o CESP está batendo no ombro do candidato. Presta atenção. O CESP está batendo no ombro do candidato perguntando assim, candidato, esse vindo é gerúndio? O outro lá vai achar que é questão de interpretação de textos. Você não, você vai falar, peraí, vindo, NDO, pode ser gerúndio ou particípio. Pode ser gerúndio ou particípio. Como é que eu faço, Adri, para saber se é gerúndio ou particípio? Presta atenção, vou te dar uma frase fácil para depois a gente fechar com a difícil do CESP. Como é que eu faço? Se eu digo assim, olha, vindo... Peraí. Eu estou vindo. E ele tem vindo. Presta atenção que eu estou te dando essas frases fáceis para a gente terminar com a questão do CESP. Já que as formas são idênticas, como é que eu vou saber se é gerúndio ou particípio? Troque pelo chegando, chegado. Troque por chegando, que nem você fez lá com o infinitivo e futuro do subjuntivo, e chegado. Se for chegando,
aí vai ser gerúndio. Se você trocar pelo chegado, aí vai ser particípio, tá bom? Troque por um verbo que não traga essa coincidência. Beleza. Eu estou chegando. Ah, beleza. Esse vindo, então, é gerúndio. Ele tem chegado. Esse vindo aqui é particípio. Entendi. Aprendeu? Tá. Tá preparado? Entendeu que nem todo NDO é gerúndio? Entendeu que você tem de ir ao contexto e trocar? Um macete bom é trocar pelo chegando, chegado? Então, vem. Vou ler o período anterior. A própria banca diz, para olhar para a ação de que trata a última oração do texto. Mas eu vou voltar um pouco ao período. Olha o que ela diz. Ó. São muitas as opções para que você possa consumi-lo o ano todo. Vem experimentar essa iguaria. Ele está falando do bacalhau. Vindo de fornecedores selecionados de Portugal e da Noruega, salgado ou dessalgado, o bacalhau pode ser encontrado. Ele pode ser encontrado em nossas lojas pelos menores preços. A banca está perguntando se esse vir indica, está no gerúndio. Ó, vindo. É gerúndio? Vamos lá. Vou trocar por um verbo que não traga essa coincidência, que seja sinônimo aqui, tá? Chegando ou chegado. Trazendo ou trazido. Ó, vou trocar pelo trazer, que ele tem mais sentido nessa frase. O chegando ficou estranho. Olhe para mim, olha o que eu estou fazendo. Eu estou trocando por verbos que não tragam essa coincidência. O trazer, nesse caso, acho que tem mais a ver com esse contexto, vai te ajudar mais. Olha aqui, vindo de fornecedores, ele pode ser encontrado. É trazendo de fornecedores ou é trazido de fornecedores? Quando você troca pelo chegando, chegado, trazendo, trazido, olha só, ele está chegando ou ele já chegou, né? Chegado de fornecedores, é porque o chegado fica estranho, né? Troca pelo trazido. Trazido de fornecedores, trazido por fornecedores. Quando você troca o vindo por qualquer outro verbo que naquele contexto ali coubesse, nesse caso aí, repito, usei o trazido, dá para ver que não é gerúndio nada. A banca pergunta se é gerúndio. O item está errado. Esse vindo é igual a trazido. Veja, coloque na ordem direta. O bacalhau pode ser encontrado e foi trazido de fornecedores selecionados de Portugal e da Noruega. A própria banca te dá uma colinha, ó, indica um prolongamento da ação de que trata a última oração do texto. A última oração do texto é essa daqui. Não é um prolongamento. Na verdade, ó, não é uma ação contínua. Isso não é gerúndio, isso é particípio. Então, o problema estava aí. Vindo, nem sempre é gerúndio. Pegadinha do Sebrasp essa daí, né? Show. Foi? Despediu-se da questão? Isso é língua portuguesa. Caramba, quanta coisa que podem te perguntar em prova, né?